Acho que a nossa sociedade é governada por pessoas insanas com objetivos insanos. E acho que foi essa a minha conclusão quando tinha 16 e 12 anos. Olá! Hoje falarei dos segredos que guardei durante muitos anos, das coisas que nunca revelei sobre o meu velho amigo George Harrison. Estas gravações foram feitas durante os dias solitários de John Lennon em Nova York, no final da década de 1970, quando enfrentava o fim dos Beatles. Nestas confissões, Lennon não só revela as tensões entre ele e Harrison, como também se abre sobre o surpreendente triângulo amoroso que envolve Harrison, Pattie Boyd e Eric Clapton, bem como sobre as suspeitas de uma possível relação homossexual ambígua entre Harrison e um membro da equipa da banda. Mas, no final de contas, a questão mantém-se. Quem era realmente George Harrison? E por que é que Lennon decidiu expor estas verdades antes de partir deste mundo? Uma das revelações mais chocantes foi sobre a relação entre George Harrison e Brian Epstein, o manager dos Beatles. No início da década de 1960, quando a banda estava no auge da sua carreira, as digressões e as sessões de gravação tornaram-se oportunidades para os membros passarem tempo juntos. E foi durante esses momentos que Lennon se apercebeu de coisas que poucos outros sabiam. Lennon recordou os primeiros tempos dos Beatles, quando a banda começou a ascender à fama. Embora George Harrison fosse sempre reservado e calado, havia uma verdade que Lennon não podia ignorar. Durante as digressões, Harrison partilhava frequentemente o quarto com Epstein. E houve ocasiões em que os dois ficaram sozinhos por longos períodos em hotéis. Segundo Lennon, isso era invulgar. Não só presenciou intimidade, como também notou uma estranha relação entre os dois homens. Numa das suas gravações, Lennon afirmou: "O George dizia sempre que amava a Pattie, mas eu sabia de algo diferente. Ele era muito próximo do Epstein. Por vezes, sentia que havia algo mais na relação deles do que apenas amizade." Lennon não hesitou em apelidar a relação de ambígua, algo que parecia ser compreendido por todos na banda. Mas ninguém se atrevia a falar sobre isso. Na verdade, a proximidade entre Harrison e Epstein tornara-se um assunto tabu dentro do grupo, deixando pessoas como Paul McCartney descontentes. Segundo muitos rumores, McCartney chegou a demonstrar preconceito em relação a esta relação. A relação entre Harrison e Epstein, de acordo com algumas fontes internas, era algo que toda a banda meio que sabia, mas nunca foi divulgado publicamente. No entanto, Lennon não se ficou por aqui. Nas suas gravações, continuou a revelar verdades que chocariam qualquer um. Lennon confirmou que, embora Harrison se apresentasse sempre como um homem de família leal a Pattie Boyd, a realidade era que tinha uma vida amorosa muito complexa. Dizia que amava a sua mulher. Mas qual é a verdade? Tinha uma relação muito especial com Epstein, uma relação que acredito ter ido para além da amizade. Estas revelações não só levantaram dúvidas sobre a honestidade de Harrison, como também fizeram com que Lennon se sentisse traído. Não apenas por Harrison, mas pelo fato de até os outros membros da banda o saberem, mas nunca se terem pronunciado. Aliás, quando os Beatles ainda estavam juntos, este era um dos assuntos tabu que ninguém se atrevia a mencionar. Mas, à medida que tudo começou a desmoronar, Lennon decidiu revelar os segredos. Com estas gravações, Lennon não só expôs a misteriosa relação entre Harrison e Epstein, como também mostrou a complexidade da sua própria relação com os seus antigos companheiros de banda. Ninguém imaginaria que alguém como Harrison, conhecido do público como um artista firme e introspectivo, pudesse guardar segredos tão obscuros. Lennon não se sentiu apenas desiludido com Harrison, mas também consigo próprio por não ter percebido a verdade mais cedo. Quando a comunicação social soube destes detalhes, ficou surpresa. As confissões de Lennon abalaram não só o mundo da música, mas também os fãs apaixonados dos Beatles. Estas histórias ocultas levantaram uma enorme interrogação sobre a verdadeira vida das lendas da música. Embora os rumores sobre a possível relação romântica entre Harrison e Epstein nunca tenham sido totalmente confirmados, as revelações de Lennon mudaram a forma como as pessoas viam Harrison. Coloca-se então a questão: seria Harrison realmente o homem de família que tentava projetar? Ou estava apenas a fugir de uma parte de si? A história é a seguinte: quando John relata o caso de Harrison com a mulher de Ringo Starr, mancha ainda mais a imagem pública de um George Harrison perfeito. Lennon recordou que, naquela altura, a banda estava a passar por uma fase difícil, com cada membro a ter os seus próprios relacionamentos e problemas pessoais, tornando-se parte indissociável da história dos Beatles. Em 1970, quando Harrison era ainda um membro importante do grupo, a sua amizade com Ringo começou a deteriorar-se irremediavelmente.
A história começou quando Maureen Starkey, a mulher de Ringo, e George Harrison, um velho amigo, começaram a demonstrar inegáveis sinais de intimidade. Inicialmente, apenas os amigos próximos do grupo, incluindo Lennon, suspeitaram que algo se passava. No entanto, a situação explodiu quando Ringo descobriu a verdade. Naquele dia em que Ringo confrontou Harrison, tudo se descontrolou. Lennon relatou numa das suas gravações que, quando Ringo descobriu a verdade, ficou furioso e não conseguiu acalmar-se. Ringo quase deixou a banda. Ele ficou completamente chocado. Não conseguia acreditar que o seu melhor amigo lhe faria aquilo. Lennon disse-o com a voz embargada pelo arrependimento. Mas não se ficou por aí. A discussão entre Harrison e Ringo não foi apenas uma simples conversa. Transformou-se numa pequena quesilha num estúdio de gravação, algo que ninguém poderia ter previsto. Segundo os presentes na sessão de gravação desse dia, o ambiente estava tão tenso que o resto do grupo teve de assistir impotente à cena. Tudo culminou em palavras ácidas e acusações. Ringo, traído pelo amigo que sempre considerou próximo, não conseguiu controlar as emoções. Harrison, em vez de pedir desculpa ou demonstrar arrependimento, manteve-se em silêncio, sem dizer nada, o que tornou a situação ainda mais tensa. Lennon, que presenciou tudo, ficou profundamente desiludido. Na sua gravação, suspirou e disse: "Não acredito que o George faria isto ao Ringo. Ultrapassou um limite que não podíamos perdoar. A banda era demasiado unida, mas George escolheu trair as pessoas que estiveram ao seu lado durante todos estes anos. Este caso não só criou uma grande ruptura entre Ringo e Harrison, como também atraiu a atenção de toda a indústria musical. A comunicação social, sempre ávida por investigar histórias de celebridades, não perdeu a oportunidade de explorar esta. Os jornalistas começaram a noticiar o incidente, tornando-se um dos assuntos mais comentados na imprensa. As entrevistas públicas com Maureen Starkey, após o sucedido, intensificaram ainda mais a situação. Em entrevista à Rolling Stone, Maureen admitiu que o caso com Harrison foi o resultado da solidão e do abandono no seu casamento com Ringo, algo que já não conseguia tolerar. No entanto, as consequências deste caso não se limitaram à traição entre Ringo e Harrison. Criou também uma ferida que nunca cicatrizaria dentro da banda. Lennon, McCartney e os outros sentiram-se traídos não só em termos amorosos, mas também na amizade que tinham construído ao longo dos anos. Foi um choque enorme, tornando impossível voltarem a ser como eram antes. A relação entre os membros dos Beatles, já abalada por conflitos anteriores, parecia agora irreparável. Este incidente abalou não só o mundo da música, como também fez com que todos questionassem a lealdade e a traição numa banda que outrora simbolizara a amizade. A relação entre Harrison e Maureen Starkey não foi apenas uma traição emocional, mas também uma traição dentro da banda, algo que ninguém podia ignorar. E à medida que as fissuras começaram a aparecer, surgiu uma grande questão. Conseguiria Harrison reparar o que tinha feito? A resposta nunca chegaria, mas esta história continuaria a abrir uma nova porta repleta de tragédias. Um triângulo amoroso, cheio de complicações que nem as pessoas envolvidas poderiam ter previsto. A história começou no final da década de 1960, quando Harrison e Pattie Boyd, a musa dos Beatles, viviam o que parecia ser um casamento perfeito. Casaram em 1966, quando os Beatles estavam no auge da sua carreira. O casal tornou-se um símbolo do amor na comunidade artística durante a vibrante Londres, uma relação admirada pelo público. No entanto, por detrás do glamour, existiam problemas que ainda não tinham sido revelados. Em 1970, quando o casamento começou a arrefecer, um nome começou a surgir na sua história: Eric Clapton. Clapton, um amigo próximo de Harrison, sempre fora próximo de ambos, especialmente durante os encontros musicais, as festas artísticas e os encontros apaixonados. No entanto, ninguém esperava que esta proximidade fosse a semente de uma relação romântica complicada. Enquanto Harrison passava a maior parte do tempo imerso na música, Clapton foi se aproximando cada vez mais de Pattie. Os rumores começaram a circular na indústria musical e, em pouco tempo, a relação entre Clapton e Pattie deixou de ser segredo. Os gestos afetuosos e os olhares íntimos transformaram-se gradualmente num relacionamento público. Na sua gravação, Lennon não conseguiu esconder o seu desânimo e desilusão ao relatar: George vivia como se tudo fosse temporário, incluindo o seu casamento. Não acreditava na lealdade. Em vez de confrontar Clapton diretamente, Harrison manteve-se em silêncio, deixando o grupo sem compreender por que é que não tomou qualquer atitude. Embora tenha sido um enorme choque para Harrison, não reagiu de forma drástica, não se irritou nem questionou o seu melhor amigo. Os rumores sobre esta traição espalharam-se
e tornaram-se o foco da mídia. Mesmo numa entrevista de 1971, Lennon admitiu que Harrison parecia ter perdido a fé no amor verdadeiro. Não acreditava na lealdade no amor, vivendo como se tudo pudesse mudar a qualquer momento. Isto explica porque Harrison permaneceu em silêncio quando o seu melhor amigo lhe tirou o amor que um dia lhe dedicou por completo. Em vez de confrontar Clapton, Harrison aceitou esta traição como parte da sua vida. Mas este silêncio era apenas a sombra de um casamento que se desmoronara. Mesmo depois de perder o respeito dos amigos, Harrison nunca pediu a Clapton para parar. Após se divorciar de Harrison, Pattie Boyd casou com Eric Clapton em 1979, marcando um importante ponto de viragem na sua vida. No entanto, a vida com Clapton não era como ela tinha imaginado. Nos anos seguintes, Clapton continuou a enfrentar controvérsia quando Harrison soube do comportamento desrespeitoso de Clapton para com Pattie. Mesmo tendo escolhido Clapton, Pattie não conseguiu escapar à turbulência nesta relação. Olhando para trás, ficou claro que o casamento de Harrison e Pattie não era a história de amor ideal que o público imaginava. Numa entrevista de 1974 à Rolling Stone, Pattie admitiu que a vida com Harrison não era como as pessoas pensavam. Harrison, apesar de ter escrito belas canções de amor como Something e While My Guitar Gently Weeps, não conseguia manter o seu próprio amor. Na realidade, foi a frieza emocional de Harrison que tornou a sua relação com Pattie insustentável. No entanto, a história entre Clapton e Pattie não terminou apenas com a conquista do seu coração. Clapton também teve de enfrentar problemas na sua vida pessoal. A sua relação com Pattie não foi uma história de amor ideal, mas uma batalha constante contra as tentações e os conflitos psicológicos enfrentados por Clapton. Este triângulo amoroso, embora tenha terminado com Pattie a escolher Clapton, nunca foi completamente pacífico. Uma história de amor trágica, repleta de segredos, traições e decisões difíceis, deixou uma marca profunda. Não só nas pessoas envolvidas, mas também nos fãs de música que acompanharam o percurso da dupla. No entanto, esta história é apenas uma das maiores batalhas internas que os membros dos Beatles tiveram de enfrentar. John disse que os problemas estavam longe de terminar, apontando para outros incidentes chocantes, como a vez em que Harrison foi detido pela polícia. Em agosto de 1969, quando a polícia britânica invadiu a casa de George Harrison e da sua mulher, Pattie Boyd, os rumores sobre o envolvimento de Harrison com substâncias ilegais já circulavam há muito tempo. No entanto, ninguém esperava que este problema viesse ao de cima desta forma. A polícia, agindo com base numa denúncia anônima, chegou à casa de Harrison em Henley-on-Thames, um lar tranquilo que parecia desligado do mundo barulhento da indústria musical. Ao entrarem, os policiais encontraram cannabis na casa de Harrison, uma substância que ninguém esperaria encontrar na casa de um homem considerado um santo pelo público. Durante a busca, Harrison não conseguiu manter a compostura. A sua explicação para a polícia foi apenas uma vaga negação. É apenas um mal-entendido, disse com uma expressão tensa. No entanto, este incidente levantou grandes questões não só nos meios de comunicação social, mas também entre os amigos e colegas de Harrison. Lennon, numa entrevista posterior, admitiu que não ficou surpreendido com a detenção. O George consumia substâncias mesmo antes de mim, mas sempre se fez de santo. Acredita que Lennon expressou clara decepção? Na verdade, Lennon já sabia há algum tempo do consumo de drogas por parte de Harrison, pois ele e outros membros dos Beatles tinham consumido substâncias durante o auge da banda. Mas o que frustrou Lennon foi que Harrison, que tinha construído uma imagem de alguém em busca de iluminação através do hinduísmo e da meditação, fingia nunca se ter envolvido com tais substâncias. A imagem de santo de Harrison tornou-se subitamente motivo de chacota perante o público e os seus amigos. Embora tenha sido apenas uma detenção por posse de drogas, gerou uma enorme controvérsia nos meios de comunicação social. Os jornalistas, sempre ávidos de expor a vida privada das celebridades, apropriaram-se imediatamente da história. Grandes jornais como o The Times e o NME noticiaram rapidamente a detenção de Harrison, trazendo o seu nome à tona de forma desfavorável. Harrison, que antes era visto como uma figura séria e intelectual, passou a ser criticado como um hipócrita. A sua devoção ao hinduísmo e os seus sermões sobre a iluminação tornaram-se meras afirmações aos olhos do público. Lennon continuou a criticar Harrison por ser desonesto consigo próprio. Não só usava substâncias, como também tentava fazer-se passar por virtuoso, um homem iluminado. É isso que não consigo perdoar, disse Lennon.
Enquanto Lennon e Paul McCartney admitiram abertamente o consumo de drogas, Harrison construiu uma imagem de estar acima da tentação. Para Lennon, este foi o maior ato de hipocrisia. Esta detenção não só prejudicou a imagem pública de Harrison, como criou uma profunda ruptura na relação entre os membros dos Beatles. As críticas continuaram a crescer e os esforços constantes de Harrison para esconder a verdade sobre a sua vida pessoal tornaram impossível aos restantes membros da banda confiarem nele. Foi uma traição não só aos seus fãs, mas também aos seus companheiros de banda. Mesmo que Harrison negasse o consumo de drogas, a verdade veio ao de cima, e toda a imagem de santidade que tinha construído foi destruída aos olhos do público. Nas suas gravações, Lennon criticava Harrison constantemente, levando as pessoas a questionar se Harrison era realmente quem todos acreditavam que ele era. Um homem em busca de iluminação ou simplesmente alguém que fugia dos aspectos mais sombrios da sua própria vida. Esta detenção não foi apenas um choque na carreira de Harrison, mas também um duro golpe para a verdade que ele vinha escondendo há tanto tempo. Por mais que Harrison se tentasse explicar, a imagem que tanto se esforçara por manter não iria durar. A verdade fora revelada. E a questão da falsa iluminação de Harrison tornar-se-ia um tema incontornável no capítulo seguinte. Quando George Harrison regressou da sua viagem à Índia, em 1968, onde encontrou a paz através do hinduísmo e da meditação, tornou-se um iluminado aos olhos do público. Harrison, sempre em busca de um sentido mais profundo para a vida, declarava-se agora alguém que seguia um caminho espiritual. No entanto, quando começou a falar sobre religião e espiritualidade, John Lennon, o seu amigo mais próximo nos Beatles, não conseguiu ficar calado. Em gravações realizadas posteriormente, Lennon revelou a sua decepção e forte crítica à viagem espiritual que Harrison estava a seguir. Lennon acreditava que Harrison não compreendia verdadeiramente o hinduísmo, mas via-o como uma forma de escapar ao passado. Numa entrevista de 1971, Lennon não se conteve. George encontrou algo de novo para substituir o LSD, cânticos em sânscrito. Pensava que a meditação o ajudaria a apagar todos os seus erros passados, mas, na realidade, estava apenas a fugir. Não percebe de espiritualidade. Está apenas a seguir cegamente palavras vazias. Harrison, que sempre tentou apresentar-se como um homem espiritual, começou a perseguir cegamente ideais que não compreendia totalmente. Não só confiava cegamente nos ensinamentos de Krishnamurti, como também se tornou supersticioso ao ponto de aceitar práticas místicas do hinduísmo, incluindo amuletos e rituais. Começaram a circular rumores no mundo da música de que Harrison tinha recorrido a práticas místicas para se proteger de coisas más que envolviam cerimônias estranhas e supersticiosas. Nas conversas entre Lennon e antigos amigos, Lennon criticou abertamente a superstição de Harrison. Não só se voltou para a meditação para se purificar, como também começou a participar em rituais bizarros. Para mim, isto não é iluminação, é escapismo. Lennon partilhou isto com muita decepção. Segundo Lennon, Harrison tentou esconder os aspectos mais sombrios da sua vida, incluindo o consumo de drogas e uma vida pessoal turbulenta, refugiando-se numa bolha religiosa. Isso só prejudicou ainda mais a relação entre eles. Harrison acreditava que o caminho para a iluminação através do hinduísmo o ajudaria a escapar às máculas do seu passado. No entanto, o que não percebeu foi que, ao seguir cegamente essa crença, se estava a distanciar cada vez mais de si próprio. Começou a procurar crenças e amuletos místicos, pensando que aplicá-los resolveria os seus problemas pessoais. Isto não só surpreendeu os seus amigos próximos nos Beatles, como também fez com que muitos no mundo da música questionassem a profundidade das suas crenças. Nos anos seguintes, Harrison tornou-se ainda mais supersticioso. Os rumores sobre a sua participação em rituais místicos continuaram a surpreender o público. As pessoas começaram a questionar a sinceridade da busca religiosa de Harrison. De facto, numa entrevista de 1974 à Rolling Stone, Lennon enfatizou que não compreendia realmente o hinduísmo. Era apenas uma desculpa para esconder os seus próprios medos e inseguranças. Lennon sentia que Harrison estava simplesmente a criar uma fachada perfeita para evitar lidar com problemas que não queria enfrentar. Mas o que mais desiludiu Lennon foi que Harrison não percebeu que as suas ações não eram um verdadeiro exercício de iluminação, mas apenas uma forma de fugir à responsabilidade por si próprio. A história da superstição e da fé cega de Harrison não só fez com que Lennon se sentisse traído, como também expôs uma verdade dolorosa sobre ele.
Harrison não era alguém que procurava verdadeiramente a paz interior, mas simplesmente alguém que fugia de si próprio. Após estas discussões terem atingido o seu auge, John revisitou a traição financeira ocorrida após o fim dos Beatles, criticando a ingenuidade e o egoísmo de Harrison. Em 1970, após a dissolução dos Beatles, um dos acontecimentos mais chocantes não foi apenas o fim de uma era na música, mas também o processo judicial financeiro que George Harrison enfrentou. Com a separação do grupo, os membros tiveram de lidar não só com turbulências nas suas relações pessoais, mas também com um caos financeiro sem precedentes. Esta história começou quando o grupo decidiu encontrar um novo manager para substituir Brian Epstein, que tinha falecido em 1967. Alan Klein, a manager controversial, entrou no mundo dos Beatles com a promessa de os salvar da ruína financeira. Klein, conhecido pela sua capacidade de persuasão e estratégias financeiras ousadas, rapidamente conquistou a confiança de Harrison, uma vez que este era algo ingênuo e inexperiente na gestão da sua fortuna. Inicialmente, Harrison, que procurava estabilidade e paz após o fim da banda, acreditava que Klein era a única pessoa capaz de o ajudar a ultrapassar a crise financeira. No entanto, esta decisão cedo se viria a revelar um erro irreversível. Enquanto Harrison confiava em Klein, amigos próximos como John Lennon e Paul McCartney mostravam-se mais céticos em relação a ele. Lennon tinha avisado Harrison de que Klein não era de confiança, que tinha táticas financeiras questionáveis e que podia facilmente manipular grandes somas de dinheiro. No entanto, Harrison, com uma fé cega, não só ignorou estes avisos, como continuou a trabalhar com Klein, acreditando que este o ajudaria a ultrapassar as dificuldades financeiras. Depois, em meados da década de 1970, quando o processo finalmente rebentou, tudo começou a revelar-se. Numa longa batalha judicial, Harrison descobriu que tinha perdido centenas de milhares de libras devido às más decisões financeiras de Klein. Ficou provado que Klein tinha manipulado as finanças dos Beatles, fazendo com que Harrison sofresse as consequências. Mesmo que os avisos de Lennon e McCartney tivessem sido ignorados, o resultado foi um enorme choque financeiro e emocional para Harrison. Harrison não só perdeu dinheiro, como também perdeu o respeito dos seus amigos mais próximos. Lennon, em gravações posteriores, não conseguiu esconder a sua amargura. Disse-lhe, mas George não me ouviu. Confiava mais em estranhos do que nos seus próprios amigos. Lennon ficou chateado, não só porque Harrison perdeu dinheiro, mas também porque escolheu um outsider em vez de confiar nas pessoas que estiveram com ele desde o início. Apesar do processo judicial ter exposto as manipulações financeiras de Klein, Harrison teve de pagar um preço elevado, perdendo uma grande quantia de dinheiro que nunca conseguiu recuperar. Estas perdas financeiras não só fizeram com que Harrison se sentisse traído, como também deterioraram a relação entre ele e os restantes membros dos Beatles. Lennon, que sempre acreditara que Harrison fora descuidado com a confiança que depositara nele, sentiu-se mais desiludido do que nunca. A situação financeira de Harrison tornou-se ainda mais tensa quando percebeu que tinha perdido não só dinheiro, mas também a confiança daqueles que considerava família. A relação entre Harrison e Lennon, que já estava abalada após o término, arrefeceu ainda mais. Após registrar os seus pensamentos, Lennon continuou a criticar Harrison por não ouvir os conselhos dos seus amigos. Para Lennon, perder dinheiro não era a pior parte. A pior parte era que Harrison tinha escolhido um forasteiro em vez das pessoas que sempre tinham estado ao seu lado. Numa conversa gravada, John Lennon afirmou abertamente que o álbum de regresso de Harrison era um ataque subtilmente velado aos seus antigos amigos, expressando as suas complexas emoções e a sua insatisfação com os Beatles. A história começou quando Harrison lançou All Things Must Pass, em 1970, o seu álbum de estreia a solo, ao qual dedicou tanto esforço. Amplamente reconhecido como um marco na carreira musical de Harrison, poucos previram que este álbum iria conter ataques subtis, especialmente contra McCartney. Músicas como Wah Wah e Isn't It a Pity estavam repletas de frustração e decepção com o que Harrison tinha sofrido durante o seu tempo como membro dos Beatles. Wah Wah pode ser vista como uma crítica direta a McCartney, a quem Harrison sentia ter sufocado a sua criatividade ao longo dos anos. Wah Wah. You've Given Me a Wah Wah não era apenas um verso sarcástico. Esta foi a forma que Harrison encontrou para expressar a sua frustração com o domínio de McCartney na banda, que impunha muitas restrições criativas.
Nesta altura, Harrison, que sempre fora considerado o terceiro membro do grupo por McCartney e Lennon, sentia que nunca recebia o reconhecimento que merecia. A relação entre Harrison e McCartney, que já estava tensa nos últimos anos dos Beatles, estava agora completamente desfeita. McCartney, com o seu grande ego e a convicção de ser o centro do grupo, não tolerava as críticas públicas de Harrison através da sua música. Enquanto Harrison expressava corajosamente as emoções reprimidas durante tanto tempo, McCartney sentia-se como se estivesse a ser apunhalado pelas costas. Uma fonte, citada numa entrevista de 1971 à revista Rolling Stone, revelou que McCartney admitiu: "Ninguém consegue deixar-me tão furioso como ele, especialmente quando se trata de alguém que eu considerava um amigo." Profundamente desiludido, Harrison começou a nutrir um crescente ressentimento em relação a McCartney. Não se tratava apenas da repressão da sua criatividade, mas também dos desentendimentos pessoais que tiveram durante o tempo em que estiveram na banda. Harrison sentia que McCartney controlava todas as decisões musicais, deixando-o sem liberdade para se expressar. Isto não só prejudicou Harrison criativamente, como também emocionalmente. A constante autoproclamação de McCartney como líder do grupo fez com que Harrison se sentisse cada vez mais abandonado. Esta relação não era simplesmente uma divergência musical, mas um reflexo de uma transformação maior dentro de Harrison. O seu ressentimento tornou-se um fardo do qual não se conseguia livrar. Em vez de tentar uma reconciliação, Harrison optou por expressar as suas queixas através de comentários velados nas suas canções. All Things Must Pass não foi apenas um álbum musical, mas uma acusação furiosa contra McCartney. Em particular, Isn't It a Pity? Kylie Harrison criticou implacavelmente os conflitos não resolvidos dentro dos Beatles. Quando Lennon ouviu estas músicas pela primeira vez, ficou furioso. Lennon acreditava que Harrison nunca tinha sido limitado por mais ninguém para além do seu próprio ego e que Harrison estava simplesmente à procura de alguém para culpar, em vez de se confrontar com os seus próprios problemas. Numa entrevista posterior, Lennon afirmou categoricamente que George nunca se submeteu a mais ninguém para além do seu próprio ego. Colocava-se no papel de vítima. Lennon sentia-se frustrado porque Harrison não só fazia críticas infundadas, como também manchava intencionalmente a imagem dos Beatles perante o público. Considerava estas críticas injustas e inaceitáveis, pois os conflitos do grupo eram o resultado de todos os membros, e não apenas de McCartney. A forte reação de McCartney só veio aumentar a tensão entre os dois. Embora McCartney nunca tenha criticado Harrison publicamente, nutria ressentimento em relação às canções que Harrison tinha escrito. Acreditava que Harrison tinha desrespeitado os anos em que tinham trabalhado juntos e usado a música como forma de retaliação. As discussões não se limitavam à música, mas estendiam-se também à sua vida pessoal. Harrison não criticava McCartney apenas pela sua música, mas também apontava outros aspectos da vida que partilhavam. Para Harrison, McCartney representava a opressão e a injustiça, uma pessoa que sentia que nunca poderia realmente compreender ou partilhar a sua experiência. Em última análise, estes conflitos não só destruíram a relação entre Harrison e McCartney, como também aprofundaram a ruptura que já existia após o fim dos Beatles. Embora Harrison tenha encontrado liberdade na sua carreira a solo com o álbum All Things Must Pass, a divisão com McCartney nunca foi completamente sanada. Estas feridas não foram apenas a dor pessoal de Harrison, mas uma marca indelével na história dos Beatles, onde amigos outrora próximos se tornaram rivais irreconciliáveis. A partir daí, as disputas financeiras continuaram a levar a relação entre Harrison e os restantes membros do grupo a um confronto direto, resultando numa ruptura irreparável. Desde o início, Harrison criticou abertamente Paul McCartney, chamando-lhe controlador e egoísta durante os anos em que trabalharam juntos. Com o controle quase total de McCartney sobre os Beatles nos seus últimos anos, Harrison sentiu-se excluído e privado de espaço para se expressar. Apesar disso, Harrison não só expressou frustração com o controle de McCartney, como também sentiu inveja do estrondoso sucesso de Paul após a separação da banda. McCartney rapidamente deixou a sua marca com uma série de álbuns a solo de sucesso, enquanto Harrison lutava para encontrar o seu lugar. Nas gravações de Lennon, este partilhou abertamente os seus pensamentos sobre a relação entre Harrison e McCartney. Lennon disse que George odiava Paul, mas queria ser como Paul. Ele jamais o admitiria. Esta declaração de Lennon não só reflete a complexidade da amizade entre ambos, como também realça o conflito profundo entre Harrison e McCartney.
Embora Harrison se sentisse sempre controlado e sem liberdade criativa na banda, não podia negar que Paul McCartney era quem sempre esteve no comando e exercia uma forte influência na música. O ciúme de Harrison em relação a McCartney tornou-se mais evidente nos anos que se seguiram à separação. Com o sucesso estrondoso da carreira a solo de McCartney, especialmente com o álbum Band on the Run, parecia que estava sempre num patamar superior ao de Harrison. Isto fez com que Harrison se sentisse deixado para trás e subestimado na sua própria carreira musical. Embora Harrison tenha alcançado sucesso com os seus próprios projetos, como All Things Must Pass, a sensação de estar a ser sufocado e o ciúme que sentia de McCartney persistiam. Ambos sabiam que a relação entre ambos tinha mudado, mas, em vez de se confrontarem com o problema, evitavam-se discretamente nas conversas sobre música, tornando a tensão ainda mais evidente. Aos olhos de Lennon, a amizade entre Harrison e McCartney estava irremediavelmente quebrada. A animosidade entre os dois não se baseava apenas em conflitos pessoais, mas também na insatisfação com o que tinham vivido juntos na banda. A amizade entre estas duas lendas da música não resistiu aos anos que se seguiram à separação, e o desentendimento tornou-se ainda mais evidente, chegando a ser um elemento importante dos bastidores dos Beatles. A história do rompimento entre Harrison e McCartney não se resume a uma mudança na amizade, mas também reflete as dificuldades e os sofrimentos de lidar com o sucesso, a liberdade criativa e o orgulho pessoal. Os anos que se seguiram ao fim da banda testemunharam a complexidade da relação entre os dois, uma vez que nenhum deles conseguiu realmente superar a sombra do passado, não só na música, mas também nas suas interações pessoais. O que chocou ainda mais toda a gente foi quando John Lennon confrontou Harrison pelo seu egoísmo e por não o ter ajudado num momento difícil. Após a separação dos Beatles em 1970, a relação entre John Lennon e George Harrison mudou rapidamente. E o acontecimento mais marcante desta ruptura foi a recusa de Harrison em convidar Lennon para participar no concerto para o Bangladesh em 1971. O Concerto para o Bangladesh, um evento musical lendário organizado por Harrison para angariar fundos para o combate à fome no Bangladesh, foi uma das primeiras vezes que Harrison liderou um grande projeto musical após o fim dos Beatles. Embora Harrison tenha convidado a maioria dos seus antigos amigos e colegas famosos para o evento, a única pessoa que ficou de fora foi Lennon, o amigo próximo com quem partilhou memórias inesquecíveis durante o tempo em que estiveram nos Beatles. A verdadeira razão pela qual Harrison não convidou Lennon para o concerto para o Bangladesh residia na relação entre Lennon e Yoko Ono, a mulher de Lennon. Harrison, apesar de elogiar o amor e a criatividade de Lennon, não conseguia aceitar o envolvimento de Yoko em tudo o que Lennon fazia. Harrison acreditava que a presença de Yoko tinha causado perturbações e impactado negativamente as relações dentro dos Beatles, e não conseguia aceitar que Yoko tivesse uma influência tão grande sobre Lennon. Quando Harrison convidou Lennon para participar no concerto para o Bangladesh, impôs uma condição clara. John só poderia participar se Yoko Ono não estivesse envolvida. Para Lennon, isto era algo inaceitável. Lennon e Yoko sempre foram inseparáveis, e pedir-lhe que excluísse Yoko do evento foi uma ofensa grave para ele. Lennon recusou o convite, marcando o fim não só de uma reunião musical, mas também o rompimento completo da relação. Mais tarde, ao refletir sobre o sucedido em entrevistas, Lennon não conseguiu esconder os seus sentimentos de traição. Em entrevista à Rolling Stone, Lennon disse: "Não consegui acreditar. Fiz tudo pelo Harrison. E no final ele fez-me isto. Senti que tinha sido abandonado." A partir desse momento, a relação entre Harrison e Lennon nunca mais foi a mesma. Harrison, embora tentasse manter a distância e não criticar Lennon publicamente, demonstrava, através das suas ações, que existia raiva e conflito dentro de si. E, no final da gravação, John disse: "Gostava de não cometer mais nenhum erro e arrancar as máscaras àquelas pessoas. É realmente horrível." Os segredos que John Lennon deixou sobre George Harrison não só chocaram os fãs, como também levantaram grandes questões sobre a verdade por detrás dos holofotes das lendas da música. Podemos reconsiderar as histórias que sempre soubemos sobre os Beatles? O que acha destas revelações? Partilhe a sua opinião nos comentários abaixo. Não se esqueça de subscrever para não perder as próximas histórias.